Pronto. Então, assim, quando a gente fala em cultura organizacional, via de regra, alguns clientes, eles logo pensam em três coisas, né? Três conceitos. Missão, visão e valores, né? Ok, Durval, você vai ensinar a gente a como construir a missão, visão e valores? Sim, eu vou apoiar vocês nisso. Mas eu não diria que talvez seja o mais importante nesse momento, tá? Porque quando eu resolvi batizar esse projeto de DNA empresarial, é porque eu acredito fielmente, piamente, de que todo negócio tem um DNA único. Tal como nós, seres humanos, temos o nosso próprio DNA, eu acredito que as empresas também têm os seus DNAs. E óbvio que esses DNAs, eles não podem ser forjados para parecerem bonitos, eles não podem ser forjados para parecerem contemporâneos, eles não podem ser forjados porque está na moda a gente falar disso, eles têm que ser construídos a partir da essência, sobretudo dos fundadores, tá? Quando eu falo de cultura, eu não estou falando de ter uma frase bonita. Aliás, precisa ter uma frase? Não necessariamente. Só vai ter cultura, a empresa que tem muito bem definidinho lá, muito bem bonitinho lá. Aqui tem missão, visão e valores na parede? Não. Eu conheço algumas organizações que não têm a missão, a visão e os valores, e elas têm uma cultura tão cristalizada no comportamento, nas atitudes, no jeito que as pessoas tocam o negócio, que nem precisa estar na parede. E eu conheço um monte de empresas que têm um monte de missão, visão e valores na parede, belíssimos assim, painéis lindíssimos, mas que não vivem aquilo, que efetivamente não vivem. E tem a maioria das empresas que, na verdade, vivem completamente perdidas, atirando de um lado para o outro, cada um caminhando para um lado, né? O gerente vai para um canto, os líderes de área vão para outro, os colaboradores vão para outro, e o dono da empresa vai para outro. Também conheço empresa assim. E eu queria também dizer para vocês que eu atribuo, eu vou chutar aqui um percentual, tá? Não é muito honesto fazer isso, mas eu vou chutar. Eu atribuo assim que 95% do sucesso de uma empresa, ela começa quando você tem uma cultura, quando você tem um DNA muito forte. E eu explico para vocês antes da gente começar com tela. Aliás, eu acho que a gente nem precisaria de tela para conversar sobre isso. O meu grande objetivo é influenciar vocês, introjetar na cabeça de vocês que se vocês não conseguirem traduzir os anseios de vocês, as expectativas de vocês, dos fundadores que sejam das empresas, como no caso do Pedro aqui da Dodol Veículos, que tem uma história longeva de quase 60 anos, começou com uma história com avô. Eu tenho convicção absoluta, e Pedro, se quiser falar, microfone é seu, que o sucesso atual do Dodol Veículos, ele se dá em grande medida pela herança e pelo legado que o avô e o pai construíram lá atrás. Com Não é certeza, apenas, Durval. não é, Com não é só certeza. pelas Não, ferramentas, não é só pela tecnologia, não é porque tem o melhor preço, o melhor acesso a financiamento, é o legado, não é não, Pedro? certeza absoluta, porque a questão da tecnologia, ela é o momento, né? Vamos falar que, sei lá, a gente entrou de cabeça nos atendimentos online há 5 anos, mais ou menos, quando veio a pandemia. A gente fazia, mas era de um modo atabalhoado, vamos dizer assim. E a gente foi melhorando, mas certeza absoluta que cultura, a cultura forte, para você ter uma ideia hoje, eu acho que a nossa cultura ela é tão forte que se entrar uma pessoa na empresa e eu não falar absolutamente nada, eu como gestor, meu pai como fundador, algum irmão meu, das duas uma, ou o próprio grupo se encarrega de tirar aquela pessoa, ou a própria pessoa não consegue ficar. Ela se sente incomodada. Eu vou te falar que eu uso um termo chamado, acho que eu te falei isso, não um termo, eu uso uma palavra chamada energia, né? Então, a energia, ela tem dentro da nossa empresa, ela tem uma cadência. Se alguém entrar com aquela energia muito abaixo
daquele programado, ela não consegue ficar, porque as conversas não batem, o tempo não bate. Então, é um conjunto de coisas que a pessoa não consegue nos acompanhar. Perfeito. É exatamente isso que eu gostaria de ter ouvido. A cultura, quando ela é suficientemente forte, ela cria um mecanismo de, ah, de é uma autoexpurgação, digamos assim. A pessoa não consegue, ou ela se encaixa e aí entra na mesma frequência, como está dizendo o Pedro, ou é um mecanismo autoexpurgável, né? A pessoa mesmo pede para sair, né? Isso só acontece quando existe uma cultura suficientemente forte. E a pergunta é, mas o que eu preciso fazer para ter essa cultura suficientemente forte? O primeiro ponto, na minha opinião, que eu queria deixar registrado para vocês vocês precisam identificar quais são os elementos fundamentais da cultura de vocês. Tá? A missão, a visão e valores são simplesmente uma tradução, uma codificação daquilo que vocês acreditam. Então, por exemplo, quando a gente vê na Samsung, eu tive na Samsung essa semana, na terça-feira, fui inclusive falar um pouco sobre cultura, mais ou menos o mesmo conteúdo que a gente está falando aqui. E quando eles falam lá dentro dos valores deles em coprosperidade, eles estão dizendo o seguinte, trocando em miúdos, nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos crescer, mas para que isso aconteça, nós precisamos que a turma que trabalhe com a gente também cresça, também ganhe dinheiro, também prospere. Se em algum determinado momento um indivíduo entrar na Samsung e começar a olhar única e exclusivamente para o umbigo dele, provavelmente o próprio mecanismo autoexpurgável, as atitudes, os comportamentos inadequados dele sofrerão vamos dizer, uma rejeição da turma e esse cara não vai se encaixar. E aí, a maioria dos problemas, agora eu vou falar de uma maneira muitíssimo simples e objetiva. Pensem nos problemas que vocês têm hoje nas empresas de vocês. Vou citar alguns aqui. Funcionários indisciplinados, gente que não faz do jeito que deveria fazer, de repente pessoas que estão lá dentro, mas você está vendo que aquela pessoa não se encaixa lá porque ela pensa diferente, gente que, por exemplo, não quer ser incomodado, as lideranças que não querem ser incomodadas fora do horário de expediente, né? Agora pensem nas coisas boas que acontecem, os funcionários legais que vocês têm, aquela turma que está pronto para vestir a camisa, aquela pessoa que se você ligar de madrugada, e obviamente ninguém vai ligar de madrugada para um funcionário se não for por um motivo, quer dizer, não deveria ser, pelo menos, né? E a pessoa não atende. Aquela pessoa que atende o cliente de qualquer jeito, falando dos problemas ainda, né? Agora falando das soluções. Gente que é extremamente pontual, que atende o cliente de uma maneira absurdamente... Olha, a gente tem aqui nesse momento a Elisa, da panificadora Elisa, que tá assistindo aqui uma aula hoje com a gente, e ela tem uma funcionária, não sei se ainda está lá, uma senhora que atende no caixa. Gente, o que já deve ter tentado roubar essa senhora da Elisa deve ser uma barbaridade, rapaz. Porque como ela é simpática. Eu não sei se a Elisa está ouvindo a gente nesse momento, eu vi que ela entrou. Eu não lembro o nome dela. Você está por aí, Elisa? Tô, Bom dia, tô tudo sim. bem? Tudo bem. Como é o nome daquela tua joia rara A que tem lá? Vânia, Vânia, A Vânia. Então, assim, é, a Vânia já deve ter ela já está sofrido. aposentada, mas ela vai e volta, vai e volta. Ela pede para ir de vez em quando. Eu não sei o que é, que ela é uma pessoa iluminada, né? Assim, o jeito que ela atende, o jeito que ela é cortês com os clientes. Então, as coisas boas e as coisas ruins, todas elas conseguem ser corrigidas pela nossa tábua da salvação chamada cultura, tá? Eu vou falar um pouco mais na frente. Eu não sei se eu já contei para vocês um caso, se eu não contei, eu vou contar de novo, e quem eventualmente não ouviu, ouve agora. Eu participei ano passado de um processo de uma empresa que estava querendo contratar um supervisor de vendas, e a gerente de RH ficou em dúvida entre duas pessoas, ficou com duas pessoas no final. O dono da empresa disse, olha, preciso de um supervisor aguerrido, uma pessoa muito boa, uma pessoa dedicada, não sei o que e tal, aquilo que todos nós queremos, né?
E aí ela ficou entre 2 candidatos, só que ela ficou chocada porque um dos candidatos virou para ela e disse: Dona, se eu tiver que vender a minha mãe para bater uma meta, eu venderei. E ela ficou chocadíssima com isso, a gerente de RH. Como pode alguém falar uma coisa dessa? Aí foi dar uma devolutiva para o dono da empresa e disse: chefe, tem 2 pessoas, mas o mesmo nível de conhecimento, experiência, mas tem uma delas que me chamou atenção para o mal, obviamente. Né? Por que o chefe? Não, porque ele disse para mim que ele venderia a mãe dele para bater a meta se fosse preciso. E aí o dono da empresa bateu na mesa e disse: é esse cara que eu quero. Eu quero esse cara. Ela disse: mas chefe. E aí eu pergunto para vocês: quem tá errado, ele ou ela? É a minha pergunta. Nenhum dos dois, Durval. Acho que não sei, acho que aí não tem certo e errado, não. Minha Pois é. opinião, eu acho que vai muito do que, do que exatamente o que você está falando, da cultura, né? Se você vai querer um cara que vai vender a mãe, vai fazer qualquer coisa, o que eu entendo disso aí é que ele vai fazer qualquer coisa para vender, né? Exato. Se ele vende até a Foi uma mãe, figura de né? Então, linguagem, né, Pedro? é, Talvez então tenha sido uma figura de linguagem. A minha opinião é parecida com a do Pedro. Na verdade, os dois estão certos, só que temos um problema, né? É que a cultura ela é definida pela forma como os fundadores criaram aquele negócio. Se eles entendem que aquele negócio demanda um supervisor aguerrido, em alguns momentos agressivo, obstinado, um cara que realmente vai pro game mesmo com muita força e não tem conversinha fiada, essa é a cultura da empresa. Tá aí a Ambev para falar, para mostrar para gente. Agora, qual é o grande problema dessa história? É que esta cultura não está 100% introjetada na cabeça da turma, sobretudo na cabeça da gerente de RH. Ela tem razão de achar um absurdo, porém ela está inserida dentro de um negócio e este negócio tem um modelo de trabalho, que é ter vendas agressivas. É óbvio que o cara não poderia vender a mãe dele, né? Isso aí é uma bobagem, né? Achar que, vou vender minha mãe, o cara não é disso que a gente está falando, isso é uma figura de linguagem, foi uma metáfora que ele talvez tenha usado, entende? Mas qual é o problema aí? É que a gerente de RH não está bebendo na mesma fonte de cultura que o dono da empresa. E aí o que acontece? Quando não passa pelo crivo do dono, vai passar somente pelo RH. O que provavelmente vai acontecer, meus amigos, é que ele não vai ou ele vai se encaixar muito bem, como disse o Pedro, ou ele vai ser simplesmente repelido, completamente repelido pela própria organização. Mas vamos começar aqui, meus amigos. Tá claro isso para vocês? Alguém concorda, discorda disso? Como é que vocês entendem isso? concordo. Todo mundo A entendeu? lógica é racional, né? É uma lógica É, racional. Contudo, na minha cultura, isso não se encaixaria. Eu ia contra o que eu luto, mas é uma lógica racional. que a cultura, Carlos Roberto, ela tem que ser soberana. Se a Sim. empresa ela é uma empresa que admite, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se a empresa admite que trabalhe todos os parentes e que os funcionários possam trazer os parentes, isso está certo ou está errado? É a cultura da empresa. Acho que É a também não cultura da tem certo e empresa. errado, né? Não Exato, existe certo e errado nisso. exato. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a empresa admite que eles estimulam funcionários que, que tragam seus parentes, a Nokia era assim. Tá tudo bem, gente, é a cultura da empresa. Ninguém pode condenar a cultura da empresa. Eles querem que seja assim. O que não pode acontecer é que eu vi um caso recente, e compartilho aqui com vocês, vou dar um exemplo. Ahn, Vou pegar. Marco, você aí na SEI Contabilidade. Vamos dizer que um funcionário teu, quer comprar o teu carro, né? E vamos dizer que você não seja o dono, você seja um gerente aí. Hipoteticamente, você é um gerente, você tem um funcionário, o teu funcionário diz: chefe, me vende o teu carro. E aí você vai lá e vende o carro para ele. E aí você acorda com ele, isso é um caso real, tá? Não vou dizer o nome da empresa. Você acorda com ele o seguinte: olha, você vai me pagar em 24 parcelas esse carro, iguais, tá? Eu sou o gerente, meu funcionário compra o carro de mim, eu digo que eu vou vender em 24 parcelas. Muito bem, eu entrego o carro, ele começa a pagar.
Lá na frente, o gerente se aperta financeiramente. E aí ele vira para o funcionário e diz, cara, você não consegue antecipar aquelas 3 últimas parcelas que tem? Ele diz para o chefe dele, chefe, eu não tenho como vender, eu não tenho como lhe pagar essas 3 parcelas antecipadas, a gente combinou que seria, né, 24 parcelas iguais. Ele disse, e se eu te der férias? Você me pagaria essas 3 parcelas? Esse é um caso real de uma empresa multinacional. Sabe o que acontece? Não dá para a gente flertar com o que está errado. Os dois vão ter que sair. Não tem como. Você percebe? Errado, total. Tá errado. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Sim. Né? Então, aí é quando, por exemplo... Durval, para mim você congelou aqui. Perdeu, não tô conseguindo ouvir também. Acho que foi a internet. Acho que a internet dele parou. Não, eu que apertei no botão de sair. Tá no Vasco Net? Vasco, não foi a internet, não. Fui eu mesmo que apertei no botão sem querer aqui e saí. Desculpa. Pensei que estava na Vasco Net aí que caiu a conexão. Rapaz, não vamos trazer assuntos polêmicos para essa sala, por gentileza. Mas vamos lá, meus amigos, vamos começar aqui, vamos começar a compartilhar aqui, porque eu já sei que esse tema vai durar umas 3 aulas ao vivo. Vamos lá. Vocês conseguem ver aí? Sim. Vamos começar com essa frase clichê, porém polêmica, e que eu acho que ela norteia um pouco essa nossa conversa aqui. Atribuem ao Peter Drucker, né? Eu não ouvi isso da boca dele, mas atribuem a ele a seguinte frase: a cultura come a estratégia no café da manhã. Já que temos a Elisa aqui, que serve muito café da manhã, talvez ela consiga nos responder isso. O que vocês entendem por essa frase, hein, gente? O que essa frase tem? O que quer dizer isso aí? Quem me ajuda? Rapaz, a cultura está à frente da estratégia, né? Eu acho que a estratégia se define com a cultura da empresa, não seria isso? Seria mais ou menos isso. E a gente pode também fazer a seguinte observação: não há estratégia boa que resista a uma cultura ruim. Isso, exato. Ou uma Adianta cultura... planejar um monte de coisa e não ter cultura? Às vezes eu passo por isso aqui. Exatamente. Não adianta você ter... Eu vou dar um exemplo. Você, enquanto dono, definiu que nós vamos aumentar a nossa base de clientes aqui. Vamos aumentar a nossa base de clientes em 10% no segundo trimestre de 2025. Né? Vamos lá. Aí você monta todas as estratégias, cria os indicadores, os KPIs, os OKRs, não sei o quê, coloca os dashboards, faz o Power BI, faz tudo. E aí a coisa começa a andar. Só que a coisa começa a caminhar e você não começa a não ver os resultados disso. E você vai ver... Oi? Alguém falou? Alguém falou? Acho que o microfone que está aberto do Pedro. Então, aí você começa a caminhar, etc e tal, e você começa a não ter os resultados que você planejou para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre de 2025. E aí você para analisar com calma e você começa a perceber o seguinte: como é que eu vou alavancar as vendas assim agressivamente? Como é que eu vou aumentar minha base de clientes em 10% se eu tenho um time que não é orientado para o cliente? Se eu tenho um time de burocratas, time de pessoas que só querem ficar planejando, mas tem dificuldade de ir para ação. Ou seja, a cultura da empresa, ela não está construída para ter uma meta tão desafiadora. E daí não vai, meus amigos, é simples assim. Agora, se você tem um time que claramente entendeu a ideia, que o meu objetivo de trabalho é foco em venda, em orientação para o cliente, para estar ali atendendo o cliente da maneira mais magnífica possível. E se eu acordo todos os dias e eu não tenho preguiça, e é um telefone aqui o tempo inteiro ligando para cliente, se eu tenho esta cultura, aí vai. Mas se eu não tenho essa cultura, não tem estratégia de venda que vai funcionar. Ou seja, o primeiro passo para a gente começar a pensar em estratégia, em cultura, melhor dizendo, é quem somos nós?
como é que a gente quer que a banda toque? Que tipo de funcionário eu quero trabalhando comigo? Que tipo de times eu quero trabalhando comigo? Qual é o perfil das pessoas que eu quero? Como eu vou tratar essas pessoas no dia a dia? Como é que eu vou retroalimentar esse processo? Ou seja, o primeiro passo não é criar missão, visão e valores, meus amigos. O primeiro passo é entender quem nós somos. Quem é a Tortas e Tortas dentro do contexto das docerias que existem hoje em Manaus? Quem é a Baronesa Café dentro do contexto do cenário? Como é que eu quero que as coisas aconteçam? Olha, gente, não está errado o cara ser obcecado por venda, mas também não está errado do cara ser obcecado por qualidade. Aliás, eu acho complicadíssimo aquelas pessoas que querem ser as maiores e melhores. Essa é uma percepção pessoal minha, tá? É muito difícil ser o maior e o melhor. É muito difícil. Não sei se vocês concordam comigo. Ou você é um ou você é outro, né? É muito difícil. Quando eu vejo na empresa, queremos ser os maiores e os melhores até 2027, daqui a 2 anos, aquilo ali é uma utopia, gente. É uma utopia. Então, a gente precisa saber quem a gente quer ser, quem a gente é e para onde a gente vai caminhar. Quando eu falo em cultura, pessoal, muita gente acha que cultura é uma camada subjetiva, meio transcendental. Eu acho que romantizam demais esse negócio de cultura. Eu não sei se é pelo fato de eu ser economista, mas eu tenho uma visão muito objetiva sobre o que é cultura, que eu não vou sair daqui hoje sem ter falado isso para vocês. Para mim, ele tem realmente uma camada subjetiva assim, do propósito da empresa e tal. Ele pode parecer subjetivo, mas ele é muito objetivo. E eu pretendo sair desse encontro de hoje convencendo vocês de que vocês precisam, não é uma opção, vocês precisam deflagrar, ainda hoje, um movimento de transformação cultural nos negócios de vocês. É isso ou é morte? Ou é isso ou é sofrimento? Viver com gente que não combina com o time de vocês, viver não atingindo o resultado, ter a sensação de que você vai para um lado, teus funcionários vão para o outro. É claro, gente, que não existe aqui, obviamente, que ninguém está pregando uma ditadura que todo mundo caminhe, faça e pense igual. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Os diferentes criam uma tensão criativa excelente na empresa. Né? Eu assisti uma aula de um cara chamado, acho que é Robert Sutton, que é um professor de Harvard. Eu assisti na HSM esse cara. Ele escreveu um livro muitíssimo interessante, é antigo esse livro, mas era 11 ideias e meia malucas que funcionam. E ele dizia, contrate gente que é mais preguiçosa, contrate gente que é extremamente audaciosa, contrate gente que é insubordinada. É óbvio que isso é uma figura de linguagem também, para a gente não criar um time que seja uma reprodução homossocial. O que é uma reprodução homossocial? Todo mundo igualzinho, não é isso. Não é sobre isso, tá? É sobre a gente ter uma cultura suficientemente forte, um jeito de ser, um DNA muito claro, e eu vou contratar pessoas que, de certa forma, ou simpatizam, ou são apaixonadas por isso, ou pelo menos flertam com essa ideia. Sabe por quê, pessoal? A empresa, desde que o mundo é mundo, ele é organizado, as pessoas se organizam em tribos. E uma empresa é uma tribo. A Tortas e Tortas é uma tribo, o pessoal lá da SEI Consultoria é uma tribo, o pessoal lá da Cacau Show é uma tribo, o pessoal da Manauara, aliás, sejam bem-vindos, Manauara, aqui conosco, Manauara Sorvete, é uma tribo. Quem mais que está aqui? O pessoal da Jampro é uma tribo. A turma lá da Dodó é uma tribo. Como é que chama a tua empresa de postos, hein, Carlos Alberto? C-Service. Como? C-Service. C-Service. É uma tribo também. Percebe? A turma lá da Elisa é uma tribo. E toda tribo tem uma organização, meus amigos. Toda tribo tem uma Bíblia, tem os seus dogmas, os seus paradigmas. Toda tribo tem o seu jeito de trabalhar, toda tribo tem o seu jeitão de falar, toda tribo tem os seus símbolos, os seus rituais, as suas histórias. Pessoal, histórias são uma ferramenta poderosíssima de construção de narrativa, inclusive de comunicação com o público. É o sorvete da Manauara que tem uma história. Não sei se o Alex está ouvindo a gente aí, ou o Júnior. Não sei se vocês estão ouvindo a gente.
A Manoara Sorvete tem uma história. O pessoal lá da Jampro tem uma história de construção. O André e a Glaucia têm uma história, cara, de superação. E essa história, meus amigos, ela é uma ferramenta poderosíssima de atração de pessoas que querem crescer, que nem o André e a Glaucia, que querem crescer, que nem o Pedro, que querem crescer, que nem a Elisa, que querem crescer, que nem o Carlos Alberto, que querem crescer, que nem toda a turma que está aqui. E nós precisamos compartilhar isso diariamente com eles. E aí eu digo para vocês, você pode até não ter uma estratégia sensacional, mas se você tem uma cultura forte, você aguenta um bocado de pancada. Agora, não há estratégia que sobreviva uma cultura fraquinha, em que não existe sinergia. Não tem. Gente, é o seguinte, eu vou pegar aqui, obviamente que eu quero deixar claro que eu não tô aqui me posicionando em absolutamente nada, é apenas um exemplo, tá? Eu sou católico, mas quando eu olho para o movimento dos evangélicos, por exemplo, eu estudei em escola batista e eu sou extremamente, eu circulo com muita facilidade em todos os credos, em quase todos eles, pelo menos, e eu vejo que o movimento evangélico cresceu por quê? Porque criou uma tribo forte. Eu não estou colocando se está certo ou está errado, tá, gente? É um fato. Criou uma tribo forte, consistente, infelizmente, algumas levando para o mal, a gente sabe, mas na própria Igreja Católica também tem um bocado de coisas erradas, então não dá para a gente julgar, mas uma tribo. Por que as igrejas crescem tanto? Porque são tribos que acreditam em alguma coisa e acreditam piamente naquilo. Então, Dodó Veículos só cresceu porque a turma predominantemente acreditava muito na mensagem de quem fundou. É assim que funcionam as coisas. Quando a gente vai para a parte prática da coisa, a gente vai falar de cultura organizacional. Se eu pudesse traduzir isso de uma forma simples e prática para vocês, eu diria que a cultura é um conjunto de hábitos e crenças que são firmados, são construídos ali através de normas, de valores, de expectativas e, sobretudo, de atitudes. Mas, Duval, o que tem a ver atitude e comportamento com cultura? Tudo! Porque a atitude e o comportamento é a tradução da cultura, ou a não tradução da cultura. Quando um funcionário é extremamente esmerado, sabe, ele é muito cuidadoso, ele trabalha com excelência, aquela atitude, aquele comportamento, eles combinam com o valor e excelência daquela companhia. Se ao contrário disso, o cara faz de qualquer jeito, entrega de qualquer forma, eu tenho a oportunidade de trazer esse cara para cá e dizer para ele, meu amigo, aqui temos uma Bíblia. E na nossa Bíblia tem uma palavrinha chamada excelência. E quando você fez isso aqui, você infringiu aquilo que a gente julga de mais precioso aqui dentro, que é a excelência. Quando alguém chega atrasado ou quando alguém trata mal um cliente, eu não preciso dizer, olha, você fez errado porque você não poderia fazer isso. Não se desgastem. Simplesmente chamem o cara para a reunião, mostra a Bíblia, que ele, em algum momento, metaforicamente, ele colocou a mão lá e jurou fidelidade na hora da integração. Ele disse, eu aceito trabalhar aqui de acordo com isso aqui que você está me dizendo, tá certo? O que vai acontecer? Só um minutinho, pessoal. Voltei aqui, peraí, deixa eu... Prontinho. Pois é, então, da mesma forma, quando ele faz alguma coisa errada, uma coisa certa, eu também tenho que criar o rito de chamar esse cara aqui na sala, do mesmo jeito que eu fiz aquele rito de dar um feedback construtivo para ele, tem que dizer, meu amigo, eu queria te agradecer muito, porque a gente só fechou esse contrato graças à forma como você conduziu com o cliente. E isso que você fez de atender o cliente fora de hora, isso que você fez de se colocar na posição dele, de fazer, de abrir mão daquilo que você podia abrir mão, isso aí é uma coisa que eu faria enquanto dono. E é por isso que eu estou aqui para te dizer que você reforçou um dos princípios mais importantes da nossa empresa, que é o senso de dono.
Essa, meus amigos, isso aí era para dizer lá no final para vocês, eu vou dizer até, já disse até agora, me empolgando aqui, porque essa é a melhor forma de você criar um alinhamento de atitude e comportamento. Porque a famosa frase, as pessoas são contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamento, é que simplesmente, meus amigos, as empresas que demitem porque, em geral, quando a gente demite, não é porque a pessoa se transformou em outra pessoa, é porque a gente, em geral, contratou mal. A gente foi muito rápido, a síndrome da cadeira vazia, deixa eu logo contratar para resolver esse negócio, eu preciso de alguém fazendo isso. E aí a gente pula algumas etapas, a gente pula a etapa de ter uma integração sólida, de contar as histórias de como a empresa chegou até aqui, de contar para ele quais são os valores que estão na nossa Bíblia, no nosso Alcorão, o que quer que seja. Se não fizer isso, a gente não consegue. Essa é a única forma, porque aí essas pessoas, uma vez que já têm a forma de pensar da empresa e concordam com ela naturalmente, porque quem não concorda não vai ficar, o que eles vão servir de multiplicadores, eles vão servir de evangelizadores da cultura de vocês. Ele vai dizer assim, olha, não faz isso não, não faz isso não, porque a dona Glauce, ela é uma das coisas que ela mais preza é a integridade. Você disse que ia fazer, agora está dizendo que não vai fazer. Uma das coisas que o seu Carlos André e a dona Glaucia mais gostam é a questão da integridade. Não faça isso, não. Você começa a ter evangelizadores da tua, defensores da tua cultura, guardiões da tua cultura. Gente, isso funciona muito. E é muito mais barato do que você investir reais e reais e reais em consultoria de seleção. É encontrar as pessoas certas, tá certo? Até aqui, meus amigos, alguma dúvida? Tá claro para vocês? Eu estou conseguindo me fazer entender para vocês? Sim, Durval, queria até Sim, super claro. eu queria até complementar, não sei se vocês me ouvem, Sim, pode falar, Caridia. colocar essa questão da a postura de dono, né, que é preciso ter dentro da empresa. E aí a gente precisa também pensar que esse funcionário, ele precisa ter o senso de pertencimento a essa empresa, né? Em primeiro Então, lugar. quando ele tem isso muito claro, ele com certeza vai vestir a camisa, né, que a gente tanto fala. E isso é perceptível quando eu vou falar como funcionária. Quando você sai de uma determinada organização e você passa um tempo em outra e você toma aquela organização, né? E aí você percebe quando a cultura ela é ali alicerçada, né, forte, você percebe que você retorna e você sabe conduzir o trabalho, você consegue se encontrar naquele trabalho, né, mesmo tanto tempo fora. Isso é comum quando um funcionário sai de uma determinada empresa e retorna. Quando a cultura é muito firme, muito sólida, você percebe isso claramente. O senso de pertencimento ele vai continuar. Perfeito, é isso mesmo. Concordo contigo e gostaria até de reforçar uma situação. Muita gente fala sobre essa questão de vestir a camisa. Eu queria dizer também para vocês, de um outro lado, pode até parecer um pouco confuso o que eu vou falar para vocês, mas ele é real. A questão da vestir a camisa, né, ou do senso de pertencimento, ele não ocorre porque a cultura da empresa é muito bonita ou só porque as histórias são muito legais e inspiradoras. Ela ocorre quando o funcionário entende que aquilo faz sentido para ele. Nós somos seres, eu vou arriscar aqui um posicionamento talvez um pouco radical, mas nós somos seres por natureza egoístas. A gente quer, em primeiro plano, aquilo que faz sentido para a gente. Então, eu só vou entrar numa empresa. Tem duas alternativas pelas quais eu entro numa empresa: ou por necessidade absoluta, e aí o nível de consciência é zero, porque eu estou ali no nível de subsistência, de necessidade básica e fisiológica, de querer dinheiro para me alimentar, e eu entendo que isso aconteça. Ou a gente entra na empresa porque aquilo faz sentido para a gente. E mais, a gente só fica na empresa, ainda que tenhamos um bom salário, se aquilo fizer sentido para a gente. Então, o papel que as empresas têm que cumprir hoje, a dificuldade de atração de talentos, que a gente já falou no módulo anterior, ele está muito mais ligado ao quão sexy e atrativo aquela empresa é para o teu funcionário. Aí você vai dizer assim, pô, Durval, mas isso é uma visão mimimística da geração Z. Não, essa é a realidade.
Ninguém fica onde você não quer. Eu fiz um convite recentemente para uma pessoa de nível gerencial de uma outra fábrica para vir trabalhar na nossa fábrica. E o cara topou vir por R$ 2.000 a mais, trocando o absolutamente certo pelo duvidoso. A minha pergunta é: será que ele me comprou ou será que ele demitiu o lugar que ele estava? Qual a opinião de vocês? Demitiu o lugar que estava. Ele É demitiu, óbvio. sem dúvida. Ele demitiu. Eu não estou falando de um salário de R$ 3.000, não, tá, gente? Eu estou falando de um salário na casa dos 2 dígitos. R$ 2.000 não é nada É, para quem não está é numa nada. empresa segura. Não é? Vocês concordam comigo? É, absoluto. Se fosse um salário de um dígito, eu até falaria, né? Vamos lá, R$ 3.000 o cara passou para 5. É uma mudança muito grande. Mas não é o caso. Eu estou falando de 2 dígitos. É. Vocês entendem? Então, não tem cultura suficientemente forte também que resista a uma conduta inadequada das lideranças. Mas isso aí, a gente já falou sobre isso, eu não quero voltar para esse assunto. Mas eu queria dizer para vocês que cultura, o que eu queria que vocês saíssem desse encontro de hoje é, cara, o que é que eu quero passar para a turma sobre quem nós somos? Quem é o Grupo GR? O que o Grupo GR quer? Quais são os princípios da Romanel e da Mondelli Brasil? Eu preciso que isso que esteja na cabeça lá do fundador, do nosso querido Júnior, eu preciso que isso seja traduzido e decodificado de uma maneira muito simples para que eu consiga compartilhar essa informação com todo mundo, porque ele tem uma história inspiradora de sucesso. E as histórias e as pessoas, quando se organizam em tribo, elas vão para a tribo porque elas querem crescer na tribo. Elas querem prosperar na tribo. Lembra da co-prosperidade da Samsung? As pessoas querem prosperar nessa tribo. E essas histórias, muitas vezes... Oi, pois não. Michele, aqui, só Oi, contribuindo Michele. também um pouquinho, tudo bom, amor? Tudo Eu acho ótimo. que o grande desafio, até para os nossos colegas aqui que são donos de empresa, né, que é diferente, né, não adianta, a gente adora falar isso, todo mundo tem que vestir a camisa da empresa, né, mas a gente sabe que o papel do dono, ele é totalmente diferente do papel de um funcionário, muito mais desconfortável, inclusive, né, não é uma cadeira confortável de sentar. Mas eu acho que o grande desafio quando a gente fala de cultura, e talvez eu tenha uma facilidade maior de falar sobre isso, né? A gente que é de áreas de humanas, de pessoas, é porque a gente precisa tirar uma venda do rosto, né? E tirar vendas, elas não são confortáveis para a gente, né? Porque além da gente se autoconhecer como empresa, a gente tem que se autoconhecer como pessoa também, quando é uma empresa gerida pelo dono, né? O que eu realmente quero e o quanto eu estou disposto a me incomodar com aquilo que eu quero. Porque o crescimento, ele traz essa zona de desconforto muito constante para a gente, né? E aí, você também, quando você implementa uma cultura, ou começa a fazer um trabalho de implementação de cultura, você vai incomodar, você vai ter pessoas com críticas, né? Aquilo que você decidiu que é o certo para o seu negócio. E você vai ter que comprar algumas brigas aí nesse sentido de defender os teus pontos de vista. Então, eu acho que essa reflexão que a gente precisa fazer, e eu concordo super quando você fala que antes da gente fazer missão, visão, valores, a gente precisa mergulhar num trabalho de autoconhecimento mesmo, para poder a gente chegar com um time e falar assim, olha, é isso que eu quero, agora a gente vai juntos construir o que a gente quer para a empresa, né? Equalizar todas essas forças e seguir nesse propósito aí. Eu acho que aí a gente tem mais sucesso, né? Perfeito, Michele. É exatamente isso, né? É um olhar muito objetivo sobre esse tema. E assim, e quando a gente fala, e você reforçou isso agora, de quem nós somos, né? Tirar isso da nossa cabeça, e uma forma bacana de fazer isso, um exercício legal, gente, é vocês, de repente, pegarem um caderninho nos próximos dias e anotarem histórias que fazem parte da construção da organização de vocês. É muito difícil a gente partir para
objetivamente para dizer quem nós somos, né? Mas eu acho que a gente consegue chegar em quem nós somos quando a gente vê as histórias. Quando eu começo a ver as histórias de superação, os desafios, como eu resolvi esses desafios, aquele momento que eu quase fechei, como eu consegui sair, ali, é nessas histórias que estão o DNA do negócio de vocês. E eu queria adicionar, pegando o gancho da Michelle, o seguinte, essas histórias, elas não são estáticas, até porque valores, a gente vai já falar sobre valores, não são estáticos, tá? Os valores não são estáticos. Muita gente acha que valor é um só, não é. Quando você está começando uma empresa, o que mais importa para você, aliás, eu acho que eu tenho uma tela sobre isso, a gente vai falar sobre valores, né? O que mais importa quando você está montando uma pequena empresa não é você pensar na história da empresa, no DNA, nem nada disso que eu estou falando aqui, até porque vocês já passaram por essa fase. É a gente conseguir ter caixa para sobreviver. Isso é o mais importante. Só que vai ter um determinado momento lá na frente, como uma Samsung da vida, que eu usei como exemplo, em que dinheiro não é mais o problema. O problema é como é que eu consigo trazer essa turma para o mesmo trilho aqui e a gente consegue ir para um objetivo comum. Acontece também que no processo de construção da cultura, os colaboradores eles têm um papel importante na medida que eles trazem coisas, trazem insights, trazem histórias inspiradoras também para a gente, que encontram eco na nossa história e a gente acolhe isso e diz, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu concordo muito com isso. Daí a importância de você abrir espaço para os novos colaboradores. É de você ouvir de um menino de 21 anos, por exemplo, de que ele acredita em determinada coisa, e o cara que é dono da empresa, que tem 50, diz, cara, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu super concordo com isso. E essas coisas vão criando um processo colaborativo extremamente importante, até porque a empresa ela também evolui dentro de um processo antropológico, cultural, social. A empresa evolui, gente. Né? Eu não sou exatamente aquela pessoa que eu era 10 anos atrás, nem biologicamente falando, né? Que já trocou tudo que foi célula. Né? Então, nós somos um processo em evolução. E aí, dentro desse, para a gente começar a caminhar para uma camada mais objetiva, eu queria, basicamente, eu queria ter falado hoje sobre valores e propósito. Eu não vou conseguir cumprir, talvez, essa missão hoje, mas o meu compromisso é com vocês, não é sobre quantas aulas estão previstas no DNA, mas sobre, efetivamente, fazer vocês conseguirem colocar isso em prática. Então, se eu tiver que fazer 2 aulas a mais sobre valores, nós faremos isso, tá? A não ser que vocês digam, não, Durval, não suportei esse tema, que eu espero que não seja o caso. Mas, basicamente, eu queria falar primeiro sobre valores e propósito. Pessoal, a primeira coisa que eu acredito fundamentalmente é que todas as empresas elas devem ser dirigidas, orientadas pelos seus valores. Isso é um ponto fundamental. Depois de você pensar nas histórias, o que essas histórias têm de tão importante, e de talvez extrair dessas histórias palavras-chave, tá aí uma pequena fórmula, tá? Escreva as histórias de vocês, os momentos de superação. Coloquem todas as histórias de maneira resumida. Depois, tentem encontrar dentro dessas histórias palavras-chave que podem vir a ser o que eu chamo aqui de valores. E eu aproveito para recomendar fortissimamente para vocês a compra e a leitura desse livro, chamado A Organização Dirigida por Valores, do Richard Barrett, Liberando o Potencial Humano para Performance e Lucratividade. É um grande livro, ele em alguns momentos se torna um pouquinho técnico, mas ele inclusive ele faz um mergulho ainda mais profundo dentro desse tema, mostrando, inclusive, como você aplicar alguns formulários, como trabalhar a cultura, de uma maneira um pouco mais sofisticada, tá? Mas quem se interessar por esse conteúdo, minha sugestão é adquirir esse livro e comprar esse livro. Vai estar, com certeza, na listinha que eu vou colocar para vocês da bibliografia sobre cultura organizacional. Então, organizações, elas devem ser dirigidas por valores, né? E aí a gente para pensar, mas afinal de contas, o que são valores? E isso torna, eu acho que essa explicação e a compreensão desse tema vai tornar a vida de vocês um pouco mais fácil. Pessoal, valores são basicamente uma forma simplificada, um método simplificado de descrever o que é realmente importante para você, individual ou coletivamente, enquanto organização. Onde é que eu encontro isso? Nas histórias que eu estou sugerindo que vocês anotem. Tá? O que é realmente importante? Bota ali as histórias, elenca as histórias no caderninho, pega um marcador de texto e vai marcando palavras-chave. Pessoal, tá ali. Não tem segredo. Não tem fórmula pronta. É isso.
Tá claro isso para vocês, essa sugestão que eu dei para vocês, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tá claro sim, doutor. Tá, Muito Marco? claro. É uma reflexão, dá para fazer isso, vocês acham? Sim, sim. Eu recomendo fortissimamente que vocês façam isso, tá bom? Segundo ponto, valores. Atenção, valores são um reflexo, eu até tem um underline aí. Valores são um reflexo da necessidade, palavra-chave, que você está experimentando nesse momento. Pessoal, não dá para falar de legado quando a gente está vendendo o almoço para comprar o jantar. Não dá para a gente falar sobre coprosperidade quando a gente está vendendo o almoço para poder comprar o jantar. Como eu falei para vocês, uma empresa que está começando do zero, que não é o caso de nenhum de vocês, o valor principal para ela é caixa, é conseguir pagar a conta e sobreviver para chegar no próximo mês. E está tudo certo. Só que em um determinado momento, como talvez a Dodó Veículos seja a empresa mais antiga que temos aqui nesse grupo, eu suponho, chega um momento que as contas já estão sendo pagas, graças a Deus, graças ao trabalho dos fundadores, de quem veio antes, e agora a gente está num novo momento. E é um momento da gente melhorar a experiência do cliente, da mesma forma que, pelo amor de Deus, não falem em melhorar a experiência do cliente se vocês não estão conseguindo nem entregar aquilo que vocês estão prometendo. Vamos por partes, né, pessoal? Todo mundo está falando em experiência do cliente, mas não está entregando o básico para o cliente. Me lembro que uns 2 anos atrás, uma das meninas estava uma febre danada aqui, cara. Eu só queria uma Novalgina aqui na minha porta. Nada mais, cara. E uma drogaria me deixou muito na mão e não me entregou. A outra me respondeu e em 15 minutos a Novalgina estava aqui. Se eles tivessem colocado Novalgina dentro de um papel de ouro, não faria nenhuma diferença para mim. O que importa é atender as necessidades. Aliás, vocês vão ver no módulo de experiência do cliente que a base da pirâmide, sabe o que os clientes realmente querem hoje, pessoal? Eles não querem champanhe, eles não querem tapete vermelho, eles não querem brinde, eles só querem ser atendidos. Eles só querem que quando eles liguem para vocês, vocês atendam. Quando eles mandem um WhatsApp, vocês respondam. Somente isso. Se puder, além de atender, resolver o problema, meu amigo, tá lindo. Tá lindo. Se você atendeu rápido e resolveu o problema, você está na frente de 80% das empresas, pelo menos aqui em Manaus. Tá certo? Uau! Então, oi. Se eu puder contribuir um pouquinho aí Por favor. com esse tema de experiência do cliente, daqui a pouco eu vou ter que sair do grupo aqui, sair da reunião. Nós tivemos esse momento, entre aspas, champanhe aqui, tá? E para você ter uma ideia, até sob sua orientação agora com relação ao NPS, nós estamos mudando, a gente fazia o NPS e ok, dava um 8 lá, né? Dava um 8. Com champanhe, com brinde, com presente, com tudo que, enfim, a gente achava que podia dar. E aquilo me deixava chateado, porque eu não via um 10, sabe? Só via um 8, via um 7, mas tá vendo tanta coisa. E depois disse, vamos parar com isso, tá? A gente tá só enfeitando muito e tá deixando de fazer alguma coisa aqui. E voltamos atrás, melhoramos o nosso atendimento online, melhoramos a nossa comunicação com o nosso cliente. E sem o champanhe, o nosso NPS melhorou. Então, de fato, não é o champanhe. É o básico, de fato, é o básico bem feito. Então, hoje é o feijão com arroz, né, Pedro? É o feijão com arroz. É atender o cliente que ficou, como a gente fala aqui na nossa gíria, no prego, no carro dele, no sábado à tarde, e que não tem mais nenhuma loja de bateria aberta, e a gente conseguir levar a bateria para ele em 1 hora, que para ele pode ser chato, mas para a gente conseguir em tempo recorde, vamos dizer assim. Então, e ninguém vai atender. Se ele tivesse comprado em qualquer outro lugar da cidade, ninguém vai atender ele, a gente vai atender, vai conseguir mandar a bateria para ele em 1 hora. Eu preciso na locadora, por exemplo. Já aconteceu, um cliente me ligou no domingo de manhã e disse, Pedro, eu perdi a chave do carro. Tu consegue a chave reserva? Disse, cara, não vou conseguir, porque tá tudo trancado e quem fica com a chave é a moça tal. Vamos fazer o seguinte, eu vou te arrumar um carro para te ficar aí de hoje até amanhã
passa comigo rapidinho, vem aqui em casa, óbvio, né, que tinha um nível de intimidade, não dá para fazer com todo mundo, mas nesse caso, falei, ó, pega esse carro aqui, roda até amanhã, eu vou guinchar o carro lá para o teu condomínio e a mãe te dá um jeito. E, pô, e aí ninguém faz isso. E Isso é aí impagável, meu amigo. e aí quando você consegue fazer isso, né, então muda, o patamar muda. Mas é isso. Não tem preço, excelente. Muito obrigado, Pedro, pela contribuição. Eu crio, quem me conhece mais próximo sabe que eu crio antipatia com palavras, né? Eu criei uma antipatia danada com a palavra encantamento. Porque, para mim, encantamento é eficiência operacional. Encantamento é responder rápido o WhatsApp, o telefone, entregar o que o cliente quer, resolver o problema dele, sem muita perfumaria, tá? Mas esse é um outro assunto. Mas muito obrigado, Pedro, pela contribuição, excelente. Pessoal, então valores são reflexos da necessidade do momento, ou seja, os valores podem mudar de uma empresa? Claro que sim, claro que sim. Claro que pode mudar, pode se adaptar, pode ser uma coisa que você pode revisar. Claro, não só pode, como deve mudar. Se você que está aqui com a gente hoje tem digamos assim, um diagrama cultural, missão, visão e valores, e você sente que ele caducou, hora de mexer. Aquilo que era importante para você 10 anos atrás pode não ser mais agora. Ou aquilo que você não conseguia valorizar naquele momento, agora você está precisando valorizar, tá certo? Alguns exemplos aqui. Eu trouxe um exemplo, inclusive, de valores aqui. Eu trouxe os da Samsung, que foi o que essa semana eu trabalhei lá com eles. E eles estão, uma coisa bem legal que eles fizeram, observa como é simples aqui. Eles fizeram numa hierarquia. Pessoas em primeiro lugar, excelência em segundo lugar, mudança em terceiro lugar, integridade e, por fim, a coprosperidade. Pessoas eu não preciso nem dizer, em primeiro lugar, sem gente não dá para fazer nada. Excelência eu não preciso dizer, mas eu queria chamar atenção para a mudança. E eu queria compartilhar com vocês o mesmo que eu compartilhei lá anos atrás. 11 anos atrás eu tive um funcionário, um cara que era excelente. Tecnicamente um cara maravilhoso, um cara também muito gente boa, de trato fácil, um camarada gente boa, sabe? Um cara gente boa. Lá na Queiroz a gente chama do gente boa, né? O estilo do profissional gente boa. E aí o que é que acontece? Quando ele foi trabalhar comigo, ele era um coordenador, eu arrumei uma sala para ele, etc e tal. Desde sempre me preocupei muito com essa questão do conforto, para dar conforto mínimo para as pessoas. E eu sei que ele gostava muito de café. O que é que eu fiz? Comprei uma Nespresso e coloquei lá na salinha dele. Quando ele entrou, ele olhou para a Nespresso e disse: Durval, de quem é essa cafeteira? Eu falei: não, nós compramos para você, cara. Eu sei que você gosta muito de café e tal, você vai atender muito cliente. Ele disse: pô, mas Nespresso não é legal não, cara. Não gosto não, olha. Rapaz, foi muito decepcionante aquilo para mim. Eu falei: mas por que você não gosta? Esse cara, porque café bom é café coado, pô. Eu gosto de café coado, nem cafeteira eu gosto. Eu falei: pô, mas Nespresso tem um monte de sabores e de tom, como é que chama, né? Tons que chama, não. Enfim, tem uma série de sabores aí, não sei o que e tal. Ele disse: não, mas o bom é o coado, cara. E na medida que a gente foi evoluindo no nosso relacionamento, toda vez que eu dizia assim para ele: cara, bora fazer isso aqui? Que tal essa ideia aqui? Ele dizia: não, Durval, não vamos por aí não, cara. Falei: mas por que não, cara? Porque ninguém faz dessa forma. Aí eu falei para ele: mas é justamente porque ninguém faz que eu estou querendo fazer. Ele disse: não, pô, mas se ninguém faz é porque vamos no certo. Ou seja, era uma pessoa, e aí não cabe uma crítica aqui, é o perfil. É uma pessoa avessa a mudanças. E se a sua empresa tem no DNA mudança, meu amigo, não contrate pessoas que têm um motivador tradicional, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele vai enxergar. Cada mudança que você propuser vai ser um calvário para aquela pessoa. Vai ser um calvário para aquela pessoa. Pessoas que têm, por exemplo, planejamento é maravilhoso, você tem que ter planejamento, mas você tem que ser flexível, porque em alguns momentos você vai ter que adaptar o seu planejamento, né? E pessoas que são rígidas, gente, é difícil. Uma última história pessoal. Eu tenho um compadre que é americano. E aí uma vez a gente estava lá nos Estados Unidos, e aí ele disse: vamos comer sushi? Vamos comer sushi. Beleza. Aí a gente foi no primeiro local, lotado. Segundo local, fechado. Aí eu falei para ele: Brian,
Eu tô morrendo de fome, cara. Bora comer uma pizza? Não, Durval. A gente saiu para comer sushi. E a gente vai comer sushi. Nem que seja 11 horas da noite. Então, assim, tá certo ou tá errado? É o jeito dele, é a cultura dele. A minha é, não tem sushi, vamos de pizza. A gente precisa começar a observar isso dentro da nossa organização. Não é que a gente só queira pessoas que façam o que a gente quer. Não, a gente tem que ter uma mentalidade mais ou menos alinhada sobre alguns temas. Sobre mudança, sobre inovação, sobre o que é pessoas. Vai ter gente que... Eu já tive funcionários que dizem, não, mas você faz muita vontade dos clientes. Eu falei, não, meu amigo, é porque aqui nós somos orientados para os clientes. Vocês percebem a diferença? Meus amigos, eu não vou avançar muito mais, tá? Eu espero que o meu intento aqui, basicamente, era que eu conseguisse sensibilizar vocês da importância de nós fazermos um projeto de transformação cultural em nossos negócios, em qualquer nível. A Leonice, que está lá no fronte de guerra da Janpro, sabe como é que funcionam as coisas na cabeça do Júnior. Sabe ou não sabe, Leonice? Sei sim, Durval. Concorda comigo que o desafio diário é a gente conseguir alinhar a tropa em relação ao que o Sim, com comandante está certeza. querendo? Exatamente. Não é isso? É Então, sim. eu queria muito que esse primeiro encontro nosso sobre cultura fosse para sensibilizar. E eu queria rapidamente ouvir vocês, só para eu ter uma sensação, tirar o peso das minhas costas de que eu minimamente consegui fazer isso. Eu queria ouvi-los, por gentileza. Eduval, Oi, só tá escutando aí? tô. Só complementando o que você falou sobre rigidez, sobre a flexibilidade, é o que a gente acontece. Você sabe da minha trajetória, eu trabalhei mais de 20 anos em outra área, né? Na área de automóvel, de pneus. Então, nós, quando contratamos também, e o que fazemos, tem que sempre ter a flexibilidade, até porque a mudança do mercado, a mudança mundial, ela está aí para isso. Você estava falando aí que o Pedro do Dodó, quem trabalha com carro, quem trabalha em outros aspectos, também trabalhou em outro segmento anterior. Então, a gente também teve que mudar. Os colaboradores do mesmo jeito, né? Tem muitos que são rígidos, mas tem muitos também que vê as mudanças, vê a parte no nosso segmento de limpeza e conservação, jardinagem, de muitos outros segmentos que a gente tem dentro da parte de conservação, a gente também tem mudanças, às vezes semanal, mensal, né, de clientes. Às vezes a gente está limpando embarcação. Essa semana mesmo a gente limpou 2 embarcações. A gente tem frente em indústria e comércio, na parte náutica, então, pós-obra. Então, são vários segmentos. Então, a gente tem que ter as pessoas. Tem pessoas colaboradores que gostam, outros já são mais rígidos. Então, a gente tenta ver essa flexibilidade para não perdê-los, né? Mas tem momentos que às vezes a Exatamente. gente até perde, porque não quer ser Infelizmente. flexível. Mas era No, isso que no eu queria caso para deixar. você, no caso para você, André, flexibilidade é um valor, provavelmente, né? Ter que É, deslocar um funcionário de um lugar para o outro, isso é um valor, tá certo? É isso. Aliás, eu queria até elogiar, você está no escritório novo, tá? é, Estou vendo aqui é o bonito ali, nosso, não é tudo na regional. organizado, rapaz. Aqui Ah, é na na regional, isso regional. aí é? Ah, é na regional. É bonito também. Também é bonito. Muito bom. Nossa, Obrigado, André. Mais alguém gostaria de nada. falar para a gente encerrar a nossa reunião? Ninguém? Gente, eu vou sair com a sensação de preocupação. Eu sou ansioso. Me Sobre ajudem. sábado, senhor Durval. Ah, sim, sobre o sábado. Obrigado, Vitória. Pessoal, a gente marcou estamos marcando aqui a nossa reunião para nosso encontro, melhor dizendo, para o último sábado, dia 20. Deixa eu ver aqui. Estamos em abril, estaremos em abril já já. Dia 20 e 26, é isso? 26. Fica legal para vocês, 26, para a gente se encontrar lá na Tortas e Tortas? Funciona, né? Então, só pedir para confirmar lá, faz uma enquetezinha rápida lá, Vitória, depois só para confirmar quem vai conseguir ir para ver se a gente vai ter o quórum, beleza? Obrigado por lembrar. Mais alguém, gente? Sobre cultura, eu consegui transmitir minimamente o meu sentimento da importância sobre o que isso representa dentro de uma empresa? Sim ou não?
Sim, com Sim, certeza. Sim. Tranquilo? Sim. Então, vocês estão meio acanhados hoje, né, gente? Vocês é estão que com eu vou entrar numa vergonha? reunião agora. Tá bom. Eu tô Vai lá, meus engagunhado. amigos. Obrigado, sucesso. Olha, eu vou segurar o vídeo 2, o vídeo de extra, tá? Porque o vídeo extra ele precisa que a gente tenha avançado um pouquinho mais, mas essa aula já vai estar disponível ainda hoje lá na nossa plataforma. Qualquer dúvida, acessem a Vitória. Um abraço para vocês, obrigado pela oportunidade de estar com vocês hoje. Sucesso, muitas vendas para vocês e bons negócios. Valeu, Durval. Tchau. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Valeu. Bom dia.